Esta é uma das portas que se abrem na muralha arruinada da velha Castelo Rodrigo. Vamos hoje visitar Castelo Rodrigo. Estas paredes arruinadas são tudo quanto resta de um grandioso palácio que já existiu aqui, bem no centro do castelo. O castelo é muito antigo, o castelo foi construído, pelo menos nesta fase atual, pelo rei Dom Dinis, no século XIII, e este castelo aguentou-se com várias mudanças até hoje. Mas, no século XVI, nos finais do século XVI, um homem que já tinha o título de Alcaide-Mor de Castelo Rodrigo, que a seguir foi feito Conde de Castelo Rodrigo, mais tarde foi Marquês de Castelo Rodrigo, aproveitou o castelo para, bem no meio, mandar fazer um soberbo palácio. Esse homem era Cristóvão de Moura e costuma contar-se a história desta maneira. O traidor Cristóvão de Moura, que foi quem meteu Portugal nas mãos dos castelhanos, ele é que teve a culpa, foi só ele, e por isso o povo vingativo, quando vem aquela grande libertação e a onda de alegria da Revolução de 1640, vem aqui, arrebenta com as portas do majestoso palácio, pega-lhe o fogo, e era uma vez um palácio. Tudo quanto chegou até hoje é isto que estão a ver. Eu não sei se isto teria sido bem assim. Não sei, nunca vi documentos que o provem. E de certo modo não acredito. Não acredito por uma razão. Acho que em 1640 ninguém odiava já Cristóvão de Moura. Cristóvão de Moura tinha morrido há muitíssimo tempo. Eu creio que ele morreu cerca de 1615, portanto, havia mais de 20 anos que ele tinha morrido. Não se odeia assim um homem. E porquê é que o haviam de odiar? Já agora vamos lá ver quem foi o Cristóvão de Moura. Ele está ligado a Castelo Rodrigo, era filho de um fidalgo relativamente modesto, mas que era o Luís de Moura, que era o Alcaide-Mor de Castelo Rodrigo, e o pai, que vivia em Lisboa, quando o pequeno, que fez estudos e revelou-se de uma grande inteligência, quando o pequeno tinha 14 anos, mandou para Castela. E mandou para Castela por uma razão. É que o Luís de Moura estava casado com uma senhora que era irmã de um grande embaixador, de um grande diplomata, o Lourenço Pires de Távora, que estava nessa altura na corte de Castela. Estava lá e, portanto, sempre podia arranjar, enfim, olhar pelo destino do rapazinho, e aqui vai o Cristóvão de Moura, confiado ao tio, aos 14 anos. O tio conseguiu, rapidamente, metê-lo no paço da infanta Dona Joana, que vem a casar com o nosso infante Dom João. Olhem, a mãe del rei Dom Sebastião. Era a mãe del rei Dom Sebastião. E o embaixador Lourenço de Távora fez o sobrinho pajem da senhora infanta. Ele lá se criou, sempre em Castela, poucas vezes veio a Portugal, era completamente um castelhano. Quando o Filipe II governa, o Filipe II confia muito nele. Ele tinha-se revelado um político fino, hábil, astucioso, e é quem aconselha o Filipe II em tudo quando se refere a Portugal. E, de facto, quando o rei Dom Sebastião morre na Batalha de Alcácer Quibir, quem vai suceder no trono, ele ainda tinha um velho tio, que era o cardeal Dom Henrique, foi rei pouco tempo, cerca de 2 anos, bem se sabia que o homem estava velho e cansado e não ia longe.
e não podia assegurar sucessão por duas boas razões. A primeira é que era cardeal e a segunda é que estava muito velho. Duas razões que se juntavam, portanto, quem ia ser o rei de Portugal? Reparem, este problema é interessante. É uma espécie de jogo de cartas. Tinha que ser um descendente do rei Dom Manuel. Está aqui o rei Dom Manuel. Os seus descendentes têm uma filha, que foi a Imperatriz Isabel, casou com o Carlos V e tem um filho, é o Filipe II. Filipe II é um pretendente homem, mas que herda os direitos de uma mulher. E tem uma senhora, a Dona Catarina, duquesa de Bragança, que é uma mulher que era filha do infante Dom Fernando, filho de Dom Manuel. Reparem, é mulher, mas filha de homem. É claro que também havia homem, filho de homem. Havia. Era o Dom António Prior do Crato. Mas esse era filho ilegítimo. O pai não tinha casado com a mãe. Portanto, ficou logo fora da sucessão. Pelo menos foi isso que disseram. Estou convencido que havia outras razões. Havia outras razões e razões graves. Mas por agora ficamos nisto. Havendo uma senhora com direito ao trono, que era neta de Dom Manuel, e que herdava a coroa por via masculina, e havia um homem que também era neto de Dom Manuel, mas que herdava a coroa por via feminina, qual dos dois devia preferir ao outro? As opiniões dividiram-se, os juristas, cada qual deu a sua opinião, e aí é que o Cristóvão de Moura, que é mandado a Portugal como representante do Filipe para defender os seus interesses, o Cristóvão de Moura começa a fazer muitos convites, muitos amigos, muitas promessas, prometia e prometia logo por escrito. É a famosa história das cédulas. É que o rei de Castela, Filipe II, confiava tanto nele que lhe entregou um maço de folhas de papel em branco assinadas por El Rei. E ali o Cristóvão de Moura podia pôr tudo o que lhe apetecesse. E pôs. A uns prometeu fazer condes, a outros prometeu dar empregos, a outros mandar para a Índia, a outros dar tensas, dar rendimentos, dar vilas, dar castelos, dar dignidades. Um homem, quando quer uma coisa, não há nada que não prometa. E o Cristóvão de Moura prometeu, mas notem, prometeu e cumpriu. É por isso que dizem que ele era traidor. Eu não sei se um homem que serve ao Senhor a quem jurou lealdade e que o serve bem, se pode chamar traidor. Ele nunca se apresentou como um fidalgo representante da legalidade portuguesa. Ele disse sempre, para mim, o rei legítimo é Filipe II. E dizia outra coisa, que era importante. Castela tem um imenso poder e vai tomar conta disto. A gente só pode escolher uma de duas coisas. Se vai tomar conta disto a bem e fazendo enormes concessões, enormes garantias, deixando-nos viver como um país independente, embora com um rei estrangeiro, ou então toma conta disto pela guerra, a mal. E nessa altura Portugal vai ser apenas mais uma triste província de Castela, e já tem que ser, que seja da melhor maneira. Eu devo dizer que ele tinha razão. Era fatal naquela altura, aquela situação. Era muito difícil encontrar forças, depois do imenso desastre de Alcácer Quibir, para resistir ao exército castelhano, que era um dos mais poderosos exércitos da Europa. Cristóvão de Moura, mais tarde, vem a ser designado pelo rei vice-rei de Portugal. Foi por duas vezes. A primeira entre 1603 e 1606 e a segunda entre 1608 e 1611. De ambas as vezes,
defendeu os interesses portugueses, advogou junto do governo de Castela a proteção de tudo quanto era nacional. Não se conhecem nem perseguições, nem atos de violência. É claro que é certo que a história o ligou ao processo da perda da independência portuguesa em 1580. O que não me parece justo é que toda a gente se tivesse deixado comprar. E a gente agora resume a história desta maneira simples. O traidor Cristóvão de Moura, o traidor era só ele, foi por culpa dele que a gente perdeu a independência. É muito fácil a gente encontrar botes expiatórios. Quando quisermos realmente pôr as mãos na consciência, temos de concluir isto. Os culpados fomos todos nós. Bom, eu penso, em resumo, que Cristóvão de Moura serviu os interesses portugueses pela forma porque era possível servi-los em 1580. Simplesmente, em consequência disso, a corte passou a ser em Madrid. E 60 anos depois, os portugueses tinham descoberto a falta que faz um governo em Portugal, um governozinho português, mesmo que seja assim mais fraco, mas não há nada como um governozinho português. Isto quer dizer que 60 anos depois do domínio filipino, os portugueses tinham descoberto a falta essencial que a independência nos faz. Bom, e então revoltaram-se. Foi a tal revolta do 1º de dezembro de 1640. A gente na escola primária aprende, pelo menos aprendi, agora não sei como é, a gente aprendia que os 40 conjurados iam nas suas carruagens e ao bater das 9 horas saltaram da carruagem, fizeram uma revolução e meia hora depois, pronto, Portugal era outra vez um país independente. É preciso desconfiar dessas revoluções de meia hora. O que 1640 foi apenas uma tomada de atitude que naturalmente, os castelhanos não aceitaram. E depois dessa data do 1º de dezembro, foi necessário manter uma guerra que se prolongou ano após ano. 1640, 41, 45, 50, 55, 60, 65. Durou 28 anos. Estou precisamente junto de uma pedra que nos fala dessa época. Acho que se os meus telespectadores quiserem olhar um pouco até longe nos horizontes da memória, podem ver daí as ruínas de Castelo Rodrigo. E aqui, nesta coluna de granito, o que leem é o seguinte: Castelo Rodrigo foi socorrida por Pedro Jacques de Magalhães, general desta província, que venceu esta batalha neste lugar com desigual poder, a 7 de julho de 1664. Do lado de trás está outra inscrição que diz que foi um dos soldados da batalha, um tal Tavares, quem mandou pôr aqui este monumento, que é o que hoje nos recorda a Batalha de Castelo Rodrigo. Bom, o que se passou foi isto.
um exército espanhol bastante poderoso, comandado pelo Duque de Osuna, com mais de 4.000 homens e, sobretudo, com muita artilharia, penetrou aqui, estava daqui a bater as muralhas de Castelo Rodrigo e o governador da Almeida, que era o tal Pedro Jacques de Magalhães, combinou com o governador de Castelo Rodrigo uma manobra muito hábil. Os de Castelo Rodrigo, que eram poucos, parece que eram 150 soldados, saíram, fingiram que vinham atacar. Aqui o exército castelhano avança para os esmagar e é surpreendido quando as tropas da Almeida chegam justamente aqui e, a cavalo, carregam sobre eles pela retaguarda. É claro, muito aflitos, eles viram inimigos à frente, inimigos atrás e, naturalmente, perderam completamente o domínio da situação, fugiram para Castela, mas deixaram aqui, no solo, imensos prisioneiros, mais de 1.000, centenas de peças de artilharia. Contam-me aqui na terra ainda gente de agora, quando andam a cavar estas vinhas, ainda aparecem granadas que recordam essa batalha. Mas depois da guerra veio a paz. A segunda metade do século XVII é já para Castelo Rodrigo um período de quase decadência. As pessoas não gostavam de viver ali apertadas por aqueles muros, lá em cima um sítio ventoso, frio e, sobretudo, com pouca água. Então, uma a uma começaram a fazer cá embaixo no vale as suas casinhas, a ter as suas aradas, e quando se chega ao liberalismo, sem se dar por isso, a vila estava cá embaixo num lugar a que chamavam a Figueira, estava no lugar de Figueira. Claro que ainda havia os velhotes que estavam lá em cima e protestavam, o lugar é aqui, não vão lá para baixo, há reclamações, mas é claro que contra estas forças não há defesa. Quando vem a reforma do Passos Manuel, em 1836, já a cabeça do concelho é colocada aqui, em Figueira, Figueira de Castelo Rodrigo, para a distinguir da Figueira do litoral, a Figueira da Foz. E o crescimento foi muito rápido, porque realmente esta Vila da Figueira podia-se orgulhar de ser o melhor celeiro do distrito da Guarda, a melhor adega do distrito da Guarda, o melhor lagar do distrito da Guarda. Uma terra muito farta, uma terra com muita água, que por isso cresceu e hoje, como vê, é uma linda vila, chamam-lhe a Vila Branca, olhada lá de cima das muralhas negras do castelo medieval, parece realmente uma pequena cidade que vai alargando nos campos. Bom, mas aqui, nesta região de Figueira de Castelo Rodrigo, eu acho que falar só na história, falar só no passado, é esquecer o que realmente é mais importante. E o mais importante aqui é o presente. Esta terra, assim, a um primeiro olhar, pode até parecer uma terra áspera, uma terra esquiva ao trabalho do homem. Não se enganem. É uma das terras mais ricas e mais generosas que há em Portugal. Eu pus aqui na minha mesa alguns dos produtos tradicionais, castiços. Tenho aqui um vinho, vinho do convento. Este vinho, eu não quero fazer reclame de coisa nenhuma, mas penso que não há favor nenhum em dizer que este vinho é um dos mais belos vinhos portugueses. E além do vinho, há os laticínios. Aqui, entre estas colinas,
há mais de 20.000 ovelhas. Os donos das ovelhas estão associados e produzem um queijo excelente. Este é inteiramente de ovelha, um queijo muito amanteigado, que é delicioso. E 20.000 ovelhas dão para uma produção de queijo grande. Há o azeite. O azeite da região excede os 10 milhões de litros por ano. É uma das regiões portuguesas mais ricas no azeite. Bom, e além do azeite, há a cerâmica, e há os granitos, há os materiais de construção, há a amêndoa que se exporta em grande quantidade. Bom, e há estas pequenas coisas de sabor popular, estes enchidos, que é claro que são muito bons. Isto são os famosos esquecidos de Castelo Rodrigo. No conjunto, pensam que a produção agrícola do concelho é superior a 10 milhões de contos. Ora, se pensarmos que no concelho há uma população de 10.000 pessoas, vejam isto que eu já disse uma vez a propósito de uma outra região dos Açores. Se em todo o nosso país o trabalho tivesse esse rendimento, nós deixávamos de dizer que éramos um país pobre. Mas eu penso que os principais recursos desta região não são nem o vinho, nem o granito, são os recursos humanos. Esta gente é uma gente que emigra muito, mas vá para onde vá, dá sempre conta de si. E não é preciso ir ver o trabalho dos imigrantes. Eu peço às pessoas, ponham os olhos nos olhos destes jovens. Vejam esta gente. Impressiona-me muito que em terras assim nós estamos a educar no fundo para a imigração. Eles crescem quando são uns homenzinhos, não há aqui empregos para eles e vão-se embora. Bom, e o que fica cá dentro, nós somos assim uma espécie de mineiro que anda a encher o saco de minério, deita fora as pepitas de ouro e fica só com os seixos estéreis. Acho que esta gente destas regiões, claro, nós não podemos impedir que emigrem, não podemos impedir ninguém de ir procurar a sua vida onde ela for melhor. Agora, acho que todos podíamos fazer um esforço para que, para gente desta, houvesse sempre um lugar dentro de Portugal, porque isto é a melhor riqueza que hoje nós temos.